Família de Caná. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Família de Caná. Sejam bem-vindos ao programa Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Família de Caná. Que Deus abençoe a todos. Olá, ouvintes da Gospel Mira. Olá, família. A todos que nos escutam, desejamos uma abençoada tarde. Você está na rádio 105.7, Gospel Mira. Eu sou Suede Chamone e com as graças de Deus estamos aqui mais uma vez, eu e meu amigo Samuel Rodrigues. Na semana passada, o psicólogo Cláudio Martins não pôde estar conosco por motivo de saúde, mas hoje ele está aqui, ainda se recuperando, e vem nos trazer mais informações sobre a dependência química e o tratamento. Então nós falaremos quais as diferenças entre o homem e a mulher, o que se relaciona à dependência química, quais as dificuldades e as facilidades de cada gênero, as drogas que causam efeitos sociais ou físicos de uma forma particular. Então estas e outras perguntas nós iremos debater no programa de hoje. Agora são 12 horas e 16 minutos, dessa terça-feira, dia 10 de julho de 2018, está no ar o programa Família de Caná. Boa tarde, Samuel. Muito boa tarde, Suede. Boa tarde, Aninha. Boa tarde a todos os ouvintes. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Muito bem, convidamos você, ouvinte, a participar conosco pelo WhatsApp do programa. Envie suas perguntas, comentários, dúvidas e até mesmo os pedidos de orações. Participe do programa de hoje pelo WhatsApp, o número da Gospel mesmo. É 98454-6008. 8454-6008. Muito bem, então vamos lá aproveitar, né, mais um bate-papo informativo com o nosso amigo Cláudio Martins. A dependência química na mulher, Cláudio, ela é igual à dependência do homem? Como que cada um, qual é a reação de cada um nesse tema da droga, da dependência química? Primeiro a gente tem que entender a doença da dependência química. Segundo a psicologia e a medicina, a dependência química é uma doença. Aliás, o termo correto nem é doença, o termo correto é um transtorno. Transtorno da dependência química. Qual que é a diferença de transtorno e de doença? Doença, você sabe a causa. Então, você tem pneumonia, você tem a causa, que é um vírus, né, que atinge seu aparelho respiratório. Então, é uma doença. Na dependência química, quando tem vários fatores, aí a gente considera transtorno ou síndrome. Síndrome da dependência química. São doenças, um transtorno que tem várias causas. Então a gente considera que é uma doença, um transtorno biopsicossocial, pela medicina e pela psicologia. E eu particularmente também acredito que é o biopsicossocial e espiritual. Então, só para clarear, o dependente ele é doente. Isto. Mas a dependência é um transtorno. Isso, exato. Ele é um transtorno e... Então, pegando esses aspectos o bio seria do biológico. Ou seja, hoje já é conhecido que a pessoa nasce com uma tendência a desenvolver a dependência química. E aí a gente tem as particularidades do gênero. Quais são essas particularidades? Por exemplo, a mulher, a gente sabe que a mulher ela tem mais gordura e menos líquido do que o homem. O homem tem mais líquido. Então, quando a mulher está bebendo, ela toma uma latinha de cerveja. Tem aí cerca de 4% de álcool. 4 a 6% de álcool. E o homem toma a mesma quantidade. Quando esse álcool chega na corrente sanguínea, quando ela chega no corpo, em termos proporcionais, a mulher bebeu mais do que o homem.
Porque ela tem mais gordura. É porque ela tem mais gordura e menos líquido. Então o álcool vai dissolver mais no corpo do homem do que da mulher. Então essa é uma característica interessante, que de alguma maneira protege a mulher e deixa o homem mais exposto. Então, biologicamente falando, isso explica por que cerca de 80% a 90% dos dependentes químicos são masculinos. Por que em 3.000 comunidades terapêuticas no Brasil, você tem aí 2.950 mais ou menos, que é masculino. Por que vai proteger a mulher? Porque a mulher, um pouco que ela bebe, lá no início, lá na adolescência, ela começa a ficar tonta e começa a passar mal. Ela interrompe. Ela assusta com aquilo, né? Então ela vai ter mais dificuldade de desenvolver a tolerância do que o homem. Correto? Correto. Deu pra entender? Deu pra entender. O homem tem uma resistência, Uma vamos falar resistência assim, maior. física, né, biológica. Isso. Mas Então, maior, o homem tem que beber muito pra ficar tonto. para ficar tonto. E quando ele fica tonto, ele tem um prazer que a mulher, a grande maioria das mulheres não conhece. E aí ele vai voltar no prazer. Então, biologicamente, essa é uma das explicações. Por que que o homem tem a tendência mais de desenvolver a dependência do que a mulher. No álcool. Do álcool e qualquer outra droga. Qualquer outra droga? Qualquer outra droga é a mesma coisa. Certo? Estou falando do álcool para ficar mais claro para os nossos ouvintes. Mas o processo é o mesmo. Isso explica biologicamente. Psicologicamente, tem uma explicação muito interessante. Não sei se você já percebeu, Suede, né? Não sei se você já percebeu que em todas as igrejas que você for, se você olhar lá de cima, você vai ver mais ou menos uns 70% são mulheres. Verdade. Você já percebeu isso? Já percebi. E o homem, quando vai, ainda está sendo arrastado pela mulher. Por que é um fenômeno interessante isso? Que é um fenômeno, inclusive, psicológico e espiritual. Talvez mais espiritual do que psicológico. Porque, como a mulher fisicamente é mais frágil, ela precisa se fortalecer a nível psíquico e a nível espiritual. O homem, como ele tem normalmente ele tem um físico, né, mais forte, ele dá muita força e aí ele dá muita ênfase na sua autossuficiência. Então ele não precisa de Deus, ele não precisa de psicólogo, né, ele não precisa de médico. Por isso que o homem tem tanta dificuldade de procurar o médico, por isso que ele tem tanta dificuldade de procurar o psicólogo. O psicólogo, então, é impressionante. Né, porque ele é autossuficiente com a sua resistência física. E socialmente a gente tem um outro agravante. Qual que é o agravante? Socialmente, na nossa cultura, o homem que bebe, isso é sinal de masculinidade, é o machão. Né? A gente vê isso muito os pais, né? Os pais falando isso, né? E é desde pequenininho, né? Não, vou dar a espuminha da cerveja pro meu filho, porque aqui é macho. Né? Que tem que homem que é macho tem que beber. Então, na verdade, quando o adolescente começa a ficar tonto, o olhar da sociedade para esse adolescente é aquele olhar, isso é normal. De positividade. De positividade. Um incentivo incorreto, né, que muitas vezes os pais fazem, Isso. e acaba promovendo algo que não Isso. tem valor algum. Não prova nada, né? Exato. E aí, aliás, o diferente é aquele ligado à igreja, né, que participa do Caná, que chega numa festa e que não bebe. O quê? Eles olham pra gente como se a gente fosse um ET. O que é isso? Você não bebe? Você tem alguma doença, né? Você tem alguma doença? Você tá com algum problema? Inverte. E agora esse mesmo olhar não acontece com a mulher. A mulher pode, né? É normal, ela não beber, né? E quando ela fica tonta, a vergonha, a sociedade vai ela olhar para essa mulher. Tomou todas. Olha, você vê que vergonha. É verdade. Né? Olha, você vê uma menina até bonita, chapando. Né? Chapando. E ela começa, inclusive, a ser confundida como uma mulher à toa. Né? Isso não é diferente do discurso machista, de que
para ser macho tem que beber. No caso da mulher não tem isso. Para beber, para ser feminista tem que beber. Então em pouco tempo ela começa a queimar o filme dela. E esta pressão social que a mulher sofre também é uma barreira para ela desenvolver. Isso tem acontecido uma mudança radical. A gente tem percebido muitas mulheres desenvolvendo a dependência química por causa deste movimento social que tem acontecido. Para igualar, né? Da igualar. Eu até costumo brincar, né? Que as mulheres começaram a fazer um tanto de coisa que os homens nunca deveriam ter feito. Verdade. Né? Eu tenho observado, inclusive, assim, a quantidade de mulheres que eu tenho observado, elas estão fumando mais do que os homens. Uhum. Então, diminuiu, né? Vamos falar assim, a proporção de homens e De mulheres. homens, entendi. os homens Isso. diminuiu a questão do tabaco, né, do fumo, e as Uhum. mulheres estão fumando mais. Isso. Eu tenho observado isso aí. São fenômenos interessantes que têm acontecido e tem aumentado o número de casos de mulheres acima de 50 anos desenvolvendo a dependência, principalmente a dependência do álcool. Você sabe por Tô que começando mais tarde, é Você isso? sabe por que acontece isso? Que nós estamos vivendo uma coisa que é muito interessante que nossos pais não viveram. Nós estamos vivendo o que a gente tem estudado, que é a síndrome do ninho vazio. Uhum. O que acontecia no tempo dos nossos pais? Quer dizer, nos pais, né, do nosso tempo, né, Sérgio? Nossa, pai. Normalmente nós viemos de uma família grande, do interior, e que os pais foram perdendo os filhos para a capital. Então vinha, no meu caso, né, vinha de Sete Lagoas, vinha para Belo Horizonte para estudar, para trabalhar, etc. Mas saía ainda tinha 9. Tinha uma turma lá, né? Né, e foram saindo aos poucos. Então a casa, o ninho ainda estava cheio. Sim. Hoje o que está acontecendo? Até esvaziar totalmente, até passar o tempo, aí hoje já estava formando a família, vinha E mais já já vem vem com os neto, netos, e cada hora tem um visitante, então o Sim. ninho nunca está vazio. tinha um rodízio, né? Sim, verdade. Então o ninho nunca está vazio. O que tem acontecido hoje em dia? Tem acontecido hoje em dia que os filhos dos pais de hoje estão ficando adultos, e aí nós não estamos perdendo os nossos filhos para a cidade do interior, para Belo Horizonte. Nós estamos perdendo eles para eles resolvem mudar para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa, né? Então para outro estado. E a quantidade de filhos também, E né? Diminuiu, né? Três Os hoje é casais família agora têm grande. poucos filhos. Verdade. Então, 3 hoje é família grande. E aí o que acontece? Saem os filhos, cada um tomou seu rumo, a mãe fica ali com seus 50, 55 anos ali, desesperada. Ainda tem muita perspectiva de vida, né? Porque a perspectiva de vida hoje é até cerca de 80 anos. Então você tem uma vida toda pela frente. Talvez nem trabalhe, né? Cuide Talvez só do lar, né? isso. Às vezes já está aposentando, às vezes ficou a vida inteira lá cuidando de filho, abriu mão dos sonhos dela e ela começa a entrar num quadro depressivo. E aí ela começa a beber dentro de casa. E aí começa a desenvolver o alcoolismo e a dependência de outras drogas também. Lá no canal nós já tivemos vários casos, né, Os casos lá. de senhoras, até avós, internando dentro de uma comunidade terapêutica. Então você tem, socialmente, você tem todo um contexto que vai facilitar o desenvolvimento do alcoolismo, ou a dependência química dos homens, e vai dificultar o desenvolvimento das mulheres. Com aquilo que eu estava falando, né? Então as mulheres, os homens nunca deveriam ter bebido e ter usado drogas. As mulheres começaram a beber e usar droga. Os homens nunca deveriam ter traído. Você está falando, eu estou me recordando, lá teve As há mulheres... algum tempo, uma senhora de 74 anos, ela se internou, problema de álcool, porque ela nunca tinha bebido. Houve uma separação do esposo, então ela já com 60 e tantos anos, ela começou a beber e desenvolveu a dependência química. Em função de um desgosto, né? De Um fato, marco na vida. marcado na vida dela, né? Então, E é interessante a gente perceber, né? Porque, na verdade, um caso dessa senhora, por exemplo, de todos os outros, eu já vi casos assim. Eu conheci um senhor que ele trabalhou 40 anos como motorista, nunca tinha batido o carro. Foi operário padrão na empresa, ganhou vários prêmios como melhor funcionário da empresa e ia até aposentar. Depois que aposentou, ele começou a beber
Quer dizer, ele foi bebendo o socialmente dele, né, no final de semana durante 40 anos. Depois que ele aposentou, que não tinha o freio do trabalho, ele começou a beber. Desandou. E perdeu o controle com mais de 70 anos. E é interessante que esse processo todo das diferenças que existe na doença também existe no tratamento. Porque para a mulher... Como é que cada um reage, né? Cada um reage diferente, porque tem várias questões envolvidas. Por exemplo, a questão da abstinência da mulher é mais tranquila do que do homem. Por quê? Porque o que levou ela a ficar dependente é um determinado nível, a quantidade de droga, que é bem menor do que do homem. Então, quando ela entra em crise de abstinência, ela consegue, às vezes, lidar melhor com isso. Por causa da quantidade, Por causa da quantidade menor. Isso, da quantidade menor. Então, quando você escuta os dependentes lá da fazenda, você fica assustado, né? Tanto que eles conseguiram usar droga. Assustador. E esse é um ponto. Agora, para internar uma mulher, é muito mais difícil a gente conseguir internar. A gente observa isso. Você já percebeu Não, e isso? até mesmo esses números que você falou, Cláudio, no início, referente à quantidade de clínicas, né, de comunidades terapêuticas que não recebem tanto o público feminino. Isso. Um dos fatores é porque tem menos procura. Exato. E a outra é que tem menos essa questão de permanência, de perseverança, provavelmente Isso. também no projeto. Por quê? Porque tem uma série de coisas envolvidas. Por exemplo, é muito mais fácil você separar um pai do filho do que separar uma mãe de um filho. Você que lida lá no canal, você vê isso o tempo inteiro, né? Porque o pai, quando ele está afundado na dependência química, aliás, ele costuma querer internar, querer se tratar, até mesmo para ele melhorar a relação com o filho. Para ele não perder os filhos, porque a mãe fica ameaçando o dependente químico A perder a guarda, de etc. perder a guarda, de separar, Sim. etc. Então o dependente químico, o pai, ele entra em desespero para ele tentar salvar a família dele, ele resolve se internar. Essa é uma questão. Outra coisa que é interessante também, que a gente vê na prática, isso não tem estatística que mostra, mas a gente vê isso na prática, a gente vê o envolvimento com o dependente de drogas, com a criminalidade muito maior entre os homens do que entre as mulheres. Com as mulheres é muito comum, né, é mais comum do que dos homens, se envolver na prostituição. Começar a vender o corpo em troca de uma pedra de crack. E aí a gente tem as questões envolvidas com a mulher, que é a questão da gravidez indesejada. Eu me lembro aquela vez que lá no Complexo do Alemão, que a polícia invadiu lá no Rio, e eles... eu li uma reportagem falando sobre os filhos do crack, que é a coisa mais impressionante do mundo, né? Porque a polícia invadiu, os traficantes fugiram, né? E ficou aquele tanto de mulher que era mantida pelos traficantes com aquele tanto de filhos. E aí os meninos começaram a bater na porta, né, das creches públicas, no posto de saúde, né? As mulheres começaram a pedir socorro, porque elas não tinham como manter esses meninos. Então a complexidade social que existe quando nós temos o caso de mulheres dependentes de drogas É uma coisa muito séria. é muito séria. Com os homens, a gente tem essa complexidade, é quando eles têm a tendência de violência, de se envolver com a criminalidade. Sim. Bem menor que mulher. A disposição, né? Bem maior do que a da mulher. Bem maior do que a da mulher. Tanto é que quando a gente vê nos jornais, a gente vai ver que quando tem essas chacinas, né, de jovens envolvidos com drogas, você vai ver lá 7 garotos de 18 a 24 anos, a maioria deles, masculinos e negros. Né? O que tem por trás desses números? Então a gente vê, e é interessante, né, que se a gente for fazer uma análise, que a gente observar que uma sociedade que praticamente reduziu drasticamente a mortalidade infantil. Então nós salvamos as nossas crianças da mortalidade infantil
E agora as nossas crianças estão sendo vítimas da mortalidade juvenil. Uhum. Os jovens estão morrendo nas drogas. E a grande maioria é homens. E aí a gente começa a ter uma preocupação, né? Se continuar do jeito que está, nós vamos viver uma sociedade com muito mais mulheres do que com homens. Porque coisa rara de você ver é uma mulher envolvida com o tráfico, uma mulher envolvida com essa proporcionalmente existe, mas é muito menor, muito né? pequeno. É muito pequeno. Então, agora, quando elas resolvem se tratar dentro da comunidade terapêutica, a gente vê isso também. A dificuldade delas de ficarem dentro da comunidade porque tem que ficar distante dos filhos. Eu me lembro uma certa vez na reunião lá do Caná, eu estava coordenando a reunião dos dependentes, chegou uma mulher lá e ela estava querendo internar, mas ela estava com um menino pequeno, ela não queria separar do menino. Ela falou assim, não, eu não posso internar não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu estou com um menino pequeno de 1 ano, eu preciso cuidar dele. Aí eu dei uma resposta para ela assim, como é que você vai cuidar do seu filho se você não está dando conta de cuidar nem de você? Você não pode nem carregar seu filho do jeito que você está. E eu fiquei apertado que essa mulher teve uma crise de choro na hora. E ela me olhou assim assustada. E depois, na segunda-feira, na reunião seguinte, ela chegou lá pedindo para internar. Porque ela dizia que ela ficou remoendo aquilo a semana inteira. E que aquilo ali ela tinha razão, que primeiro ela tinha que cuidar dela. Mas mesmo quando elas tomam essa decisão, não é fácil. Não é fácil. Elas ficarem em tratamento. Porque elas ficam muito presas à questão dos filhos, principalmente quando é filhos menores, né, que precisa do cuidado dela, né, e que ela tem essa dificuldade de sair. Tem uma dificuldade enorme, a gente vê isso muito lá na comunidade feminina. A gente até costuma brincar, né, que as 10 mulheres dão mais trabalho do que os 40 homens na fazenda. Ali é sempre movimentado, né? Porque, não sei se é do conhecimento de vocês, as mulheres quando ficam juntas, elas tendem a menstruar todas juntas, você sabia disso? Por aproximação mesmo? Isso parece que é da natureza, sabe? É o convívio, né? É o convívio, elas começam a menstruar todas juntas. E aí elas começam a ter o TPM tudo junto. Nossa. Então fica todo mundo nervoso ao mesmo tempo, né? Fica todo mundo estressado, inclusive as coordenadoras. E aí vira um caldeirão. A comunidade feminina é um caldeirão, né, que vai explodir a qualquer hora, né? Então, e como a mulher ela é diferente do homem em várias coisas. Não sei se é questão biológica, se é questão física, espiritual, se é tudo isso, ou se é questão social. Mas os homens, eu vejo isso muito lá na fazenda. Um homem respeita muito outro homem. Por quê? Ainda mais, eu falo isso muito lá na fazenda com os internos. Você respeita os seus colegas, porque aqui não tem nenhum santo. Porque se a gente for tirar o currículo de vocês aqui, puxar a ficha, né? Puxar a ficha aqui, ninguém vai ficar aqui. Né? Porque são currículos que o cara chegar a um ponto de internar dentro de uma comunidade terapêutica, ele já aprontou demais aqui fora. Nós não podemos generalizar, mas tem casos. A grande maioria. A grande maioria. As exceções, muitas vezes, são aquelas pessoas mais velhas que desenvolveu o alcoolismo, que chegou lá nos seus 50 anos só bebendo, não envolveu com drogas ilegais. E os que não se envolveram também em crimes, às vezes estavam no bolo e que levou o nome sujo. Isso. Infelizmente, pode acontecer também. E aí o que acontece? Há um respeito, não sei se é respeito ou se é medo, né? Eu vejo isso muito lá no Caná, nos encontros de casais. A vez que eu fiz um encontro lá, eu achei muito interessante, que eu fui conversar com a minha esposa, né? Ela falando como é que era o dormitório feminino e o dormitório masculino. Né? Eu contei para ela como é que era o dormitório masculino. Cada homem na sua, sem falar dos problemas que estava tendo no casamento. Todo mundo vai dormir cedo. Não foi dormir, né? Todo mundo vai dormir cedo. Falando de futebol, de política. Passando. Enquanto que no dormitório feminino,
O tricô tava lá, né? Tava lá, porque tanto de mulher conversando ao mesmo tempo, falando dos problemas que tinha no casamento, falando mal dos maridos. Aí a coordenadora do encontro pedindo as mulheres para ir dormir, ninguém quer dormir, quer conversar. Então as mulheres exteriorizam mais os sentimentos. Aliás, essa é uma das características, um dos motivos que tem menos dependentes femininos do que homens. Porque como o homem não fala, homem não chora, o que vai ter que fazer? Ele retém aquele mal-estar e aí ele vai ter que ir pro boteco beber para depois ele falar. Afogar as mágoas. Fica com Afogar válvula as de mágoas. escape, né? Fica com uma válvula de escape aí. Vocês perceberam a diferença? Sim. Então tem muitas outras diferenças que a gente poderia ficar aqui mais tempo falando, mas infelizmente nosso tempo está acabando, né? O relógio não para, né, Suede? O relógio não para. E que é importante é que, independente seja homem ou seja mulher, quanto mais rápido buscar o tratamento, Isso melhor. É isso aí. Nosso recado a gente não pode deixar de dar. Nosso suporte, né, de toda terça, quarta e quinta lá no canal, às 19h30. Temos lá as pessoas que estão à disposição, mais bem instruídas, para poder receber a família. É só um lembrete aqui, né, que o Cláudio brincou aqui. A comunidade vai explodir uma hora. Mas não é aquela explosão de De problema. De problemas, não. Porque às vezes aquele momento ali da TPM, né? O pessoal fica mais exaltado, mais nervoso, mas não. Nossa equipe contorna todas as situações. E que é Força. normal, né? Seria normal se não tivesse. Isso. Uhum. Né? Então, nós estamos lá terças, quartas e quintas. Teve algumas pessoas que eu conversei aqui pelo WhatsApp que eu pude responder. E a gente reforça aí essa questão, né? Teve uma pessoa até que falou: meu filho de 21 anos já está envolvido com várias drogas. Toda a família já desistiu dele, só eu que não desisti. A mãe, nós já falamos. não desiste. Nós já falamos disso É o nos outros anjo da programas. guarda. Tá E certo, pode desistir mesmo, E não. ela fala, né? Me ajuda, além de colocar a família sua em orações e tantos os outros ouvintes que testemunharam aqui essa situação, nós colocamos essa questão. Vem, se tiver um só, se tiver essa esperança de um só, vai nessa reunião. Convida mais um familiar na próxima reunião, convida mais um familiar. E aí, quem sabe, né? Deus encaminha aí a forma Quantos correta. depoimentos de dependentes recuperados já falaram assim: olha, só minha mãe não desistiu de mim. Né? Isso. E estão aí bem, graças a Deus, né? Então a senhora aí, ouvinte, não desista mesmo, não. E é importante, né, a gente ela entender que o tratamento do seu filho começa com o seu tratamento. Uhum. Todo mundo tá doente, né? Todo mundo tá doente. Então, se ele ainda não está indo lá na família de Caná, ela vá. Vá e fala para ele que tá indo. Isso. Continua É bom convidando. ele saber. Eu sempre oriento meus pacientes do meu consultório a dizer o seguinte: eu estou indo na nossa reunião, estou indo no nosso psicólogo. Já envolve ele, né? Usar sempre no plural. Para viver, porque Porque tratar fica mais- do nosso problema. né? Do nosso problema. Não é você o problema, não é só você o problema. Não, nós temos um nosso problema. problema. Muito interessante. Porque fica mais leve o dependente químico. Divide, né? Divide. E na verdade é isso que acontece. O Popó mandou um abraço aqui pra gente, falou que tá bem ligado aqui, falou que esse alerta de hoje é muito importante, bem interessante. Fátima tá nos ouvindo, a Yara de Souza também, Carminha, Cida do Serra, Belo Horizonte, a Guita, Maria de Lourdes pedindo oração. Tem um ouvinte que vai fazer aula de direção ou exame hoje, pelo que eu entendi, pedindo aí as orações também pelo dia de hoje. E teve uma outra ouvinte aqui que ainda até falou sobre o cigarro. O tempo vai ser curto, não vai dar para explicar. Numa oportunidade a gente vai falar também sobre a crise abstinência, se tem um período, se não tem, nós vamos dar essas informações numa possível próxima oportunidade. E mais tantos outros aqui que pediram o assunto para ser mais vezes debatido aqui, até mais vezes no mês. A gente sabe que a agenda do Cláudio também, né, é bem complicada, mas sempre que possível nós vamos sim estar debatendo esse tema mais vezes aqui. Que a gente tem uma agenda, né? Uma vez por mês já tem o Cláudio garantido. E a gente sempre traz alguns assuntos relacionados a isso também. E se as pessoas que querem ouvir mais sobre esse assunto, pode também estar acessando o nosso site, né, que é o jornalcriartevida.com.br. Pode estar lendo sobre esses assuntos que a gente fala aqui também. E pode também estar visitando o nosso canal do YouTube, que é o Criarte Vida, o canal da sobriedade. Inclusive os programas aqui da rádio, né, com as minhas entrevistas, estão sendo gravadas. Então quem quiser escutar e ver o que, né, os estúdios e ver como é que acontece, pode estar assistindo os outros programas também. Tem uma série nos de outros dias. programas e palestras, né? Ali a pessoa vai É. Tudo Atualmente, contínuo, né? Atualmente nós já temos 70
palestras Vídeos, lá né? disponíveis, vídeos. Tudo sobre dependência química. Sempre esse tema, esse assunto. Uhum. Então, quanto mais vocês puderem buscar essas informações, melhor. Um abraço pro Zé Afonso, tá nos ouvindo lá também. Grande abraço. Ele foi um dos Afonso. que perguntou, tá sendo gravado? Sim, está sendo gravado, tá sendo filmado aqui. O Cláudio vai colocar durante a semana, disponível lá no canal do YouTube dele, Jornal Criarte Vida, canal da sobriedade. Exato. Beleza? E se alguém quiser falar comigo diretamente também, pode estar entrando em contato no meu telefone, 4109 1192, ou no WhatsApp 99206 2492. Então repete o fixo aí. 4109 1192. 4109 1192. E os contatos também estão lá no site, né? Também Eu tá faço. tudo lá. Às vezes quando a pessoa já vai direto na agenda lá, já encontra tudo. Isso. Ô Cláudio, então, um grande abraço. Ué. Foi um prazer estar com você aqui. Prazer Muito é todo obrigado. nosso. Né? Até na próxima oportunidade, que deve ser daqui a 30 dias. Né? Menos um pouquinho, Menos né? um pouquinho, que vai Menos ser a um primeira semana. Né? Ah, sim, essa deveria ser semana passada. Isso. Melhoras pra você, viu, Cláudio? Então, muita Obrigado. saúde e paz. Então, caros ouvintes, né, com muita alegria, que terminamos mais um programa Família de Caná. Fique ligado na Guaspamira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar na próxima semana, terça-feira, ao 12h15. E nós contamos sempre com a sua audiência e com a sua participação. Os trabalhos técnicos foram realizados pela Ana Beatriz. Um grande abraço, Aninha, muito obrigado. Com a apresentação do Samuel Rodrigues. E do Suede Chamoni. Nosso muito obrigado aos ouvintes pela participação pelo WhatsApp, todos os pedidos colocados no colo da gospel. Abençoada semana. Até terça-feira que vem. Desejamos a todos Saúde E paz. Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Perdoai, Senhor, e salvai o vosso povo. Fazei-nos todos sóbrios e puros, honestos e verdadeiros. Assim seja. Família de Caná. Obrigado por ter nos acompanhado neste programa. Que todos vocês tenham saúde, paz, fé, esperança e alegria de viver. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e suas famílias e permaneça para sempre.